Jesus é um nome profano que a Igreja Católica mudou de propósito para nós podermos blasfemar contra o nosso Salvador. Se você não sabia, deixa eu pegar aqui para a gente mostrar. Quando você põe no Google Tradutor lá, no latim, traduzindo do latim para o português, ou do português para o latim, você põe lá Zus para traduzir. Quando você manda traduzir, aparece Zus no latim. Significa porco, suíno, javali. Por quê? Porque o nome Jesus Cristo, Jesus, até no Vaticano hoje ainda é pronunciado Jesus. Então, esse nome vem do latim, Jesus. E Zus no latim significa porco, suíno, javali. Ie no latim significa isto é, ou seja. Então, Jesus significa isto é porco, isto é javali, isto é suíno. Sou eu que estou falando, não, irmão. É o Google Tradutor. Ó. Coloca lá desse jeito, dá só uma separadinha no ie do Zus e põe lá, ó. Jesus Cristo. Vai aparecer Cristo o porco. Tá vendo? Ou seja, Cristo porco. Ou seja, isto é, Cristo porco. Cristo é um porco. Jesus é um porco. Vamos ver se procede a informação. O que ele fez? Está aqui, eu estou com o Google aberto. Ele pegou e fez aqui, ó, Jesus, né? Depois ele colocou aqui, ó, Jesus seria a transliteração do grego, mas não é Jesus, é Jesus. A pronúncia no encontro do ômicron com Y tem o som de U. Foi isso que ele fez aqui, né? Colocou o som, mas o que me interessa é isso. Mas vamos ver, colocar com J também, vai. Vou colocar minúsculo, né? Por recomendação dele. Jesus, vamos colocar também Jesus. Pronto, vamos deixar assim. Aí o que ele faz? Ele faz isso daqui, ele manda você vir aqui, né? Já está aqui no latim português. Aí você separa aqui, vai dar o quê? Ah lá, o porco. É, professor, tá vendo? O cara acertou. Aí ele separou aqui também, Jesus, né? Aí deu o sol. Ah lá, professor, deu também o sol. Aí vamos separar aqui, ah lá, professor, G, o porco, né? Vamos separar aqui também o G, o sous. Ó, professor, deu o G, pôr do sol. Ah, professor, então, tá certo, camarada. Bom, tá certo, porque isso aqui é a tendenciosidade. Agora vem a pergunta. Será que em latim essa é a forma que eu faço? Será que isso aqui é a forma em grego que eu faço? Jesus é isso? Ou seja, a terminação da declinação está aqui? Ou será que a terminação do grego está aqui? Onde será que está agora? E essa é a terminação. Pega o meu vídeo, Jesus. Jesus é um nome pagão? Tem esse vídeo, já está no meu canal. Como a pessoa não conhece de gramática, de regra nenhuma, só conhece baboseira e site, e a pessoa fica inventando, isso aqui é invenção. Então isso aqui não existe, ó. Essa expressão que ele colocou aqui, ó, separar ie do grego, aqui no caso do grego, tá? Para dar sol, isso não existe em grego. Primeiro que sol em grego é hélios. Vamos pegar aqui, se você conhecer um pouquinho de inglês, você vai saber. Então vou colocar a palavra sol. Como que eu falo sol em grego? Ali seria a transliteração, aqui ó, hélios. Aqui ó, isso que Deus hélios. Alguém sabe inglês? O que é sun? O que é sun em inglês? Alguém sabe? O que é sun em inglês? É sol. Isso aqui é um dicionário que eu estou, dicionário de Frimberg. Tá aqui ó, sun. Em grego é hélios. Quando eu falo sol em grego, eu não vou falar esse nome que ele está colocando aqui, ó. É sus em grego, significa sol? Não, hélios. A pessoa não tem conhecimento de causa, ensina besteira. Bom, e no latim aqui é latim, Jesus, não é isso? Ou Jesus, está aqui, forma latinizada, né? Será que é aqui que eu separo mesmo? Então tem que separar o G do sus? É isso aqui? Será? Vamos ver na gramática latina a declinação? Vamos lá então. Bom, o nome Jesus, ele pertence à quarta declinação. Tá aqui, ó, lição 22, quarta declinação, página 91, tá certo? Agora vamos ver como que eu separo. Aqui, gente, aqui, olha a aberração. A raiz é ges, essa é a raiz. E o sufixo é us, no caso nominativo, que é o sujeito da oração. Deixa eu passar um pouquinho mais para cá da gramática, olha que coisa linda aqui, ó. Um exemplo aqui, ó, radical. Aqui, ó. Ele está colocando a expressão fructus. Então, fruc é o radical e a desinência us no caso nominativo. Está aqui a tabela. Ó. Aqui é a tabela da quarta declinação, tá? Das desinências. Então, a terminação é us e não sus. Então, esse nome Jesus que ele fez lá está totalmente errado. Então, como que eu faço? Ges e us. Vamos para lá agora? Então, o correto que é? Ies e separo o us aqui.
Então, no grego, mas no grego não tem nada a ver, é o latim. Aqui é Jesus. Como que eu separo? Ges e us. E agora? E dos Estados Unidos? Jesus nasceu nos Estados Unidos? Vocês estão vendo como é ignorância? Falta de conhecimento. Tem que aprender, gente. Tem que estudar. E Jesus, a partícula sus, sus em latim é porco sus. Porém, o nome Jesus latinizado, a partícula, volto aqui, essa é a raiz, e es é a raiz do nome. Ou ges, vamos pegar aqui, não, já está aqui. Ges é a raiz, e us é a desinência. Us é o sufixo da declinação, não tem nada a ver com porco. Pega porco aí agora, vamos pegar aqui em grego, vai. Em grego a terminação, já fiz um vídeo, essa aqui, essa é a terminação, ó. Vou até colocar aqui. Pronto, esse é o correto. Vai, procura o só e o porco aqui agora no tradutor, no Google, procura aí agora. É verdade que o nome Jesus é um nome pagão e que por isso não devemos mencioná-lo? É verdade que existe uma conspiração católica e protestante para mudar o verdadeiro nome de Jesus? Vamos falar sobre isso neste momento. E se você é um cristão que realmente está preocupado com informação de qualidade e não com mitos espalhados pela internet, você precisa acompanhar este vídeo até o final. Muitas pessoas dizem que devemos pronunciar corretamente o nome original hebraico de Jesus ou de Deus para que nós tenhamos salvação e até mesmo para que nossas orações sejam atendidas. Muitos dizem que se nós não pronunciarmos devidamente o nome de Deus, nós não teremos salvação. E por isso alguns se apresentam na internet como os restauradores do nome original de Deus. Para muitos, existe apenas um ser isolado na divindade que se manifestou de 3 formas diferentes. Ele se manifestou numa época como Deus Pai, numa época como Deus Filho e numa época como Espírito Santo. Ou seja, é um ser que se manifesta de 3 maneiras diferentes. É uma heresia chamada modalismo ou sabelianismo, na qual não vou me deter agora. Mas este argumento é utilizado para reforçar o seguinte, que se existe só uma pessoa na divindade e ele se manifesta em certos momentos da história como Jesus, e se de acordo com Atos 4:12 não há salvação em nenhum outro nome, então devemos obrigatoriamente pronunciarmos o nome de Jesus no seu equivalente hebraico, Yehoshua ou Yehoshua. E se nós não pronunciarmos este nome devidamente e usarmos o nome Jesus, estaremos blasfemando e profanando o nome de Deus, porque segundo tais pessoas o nome Jesus, conforme apresentado no nosso idioma, significa Deus cavalo. É o nome de um deus pagão. Eu vou lhe apresentar resumidamente alguns pontos que mostram ser isso uma tremenda de uma besteira. Em primeiro lugar, segundo a Bíblia, Jesus não tem apenas um nome. Vamos ler Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Vamos ver quantos nomes? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja, esses títulos aqui são mesclados com nomes, porque na verdade o seu nome será. Mais do que título, isso aqui transmite a essência do caráter de Cristo. Então, usa-se a palavra nome e ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, em primeiro lugar, Cristo tem aqui só em Isaías 9, verso 6, 4 nomes. Ele é chamado de com 4 títulos diferentes, mas que se tornam nomes aqui no contexto bíblico. Então, dizer que ele tem só um nome é total desconhecimento bíblico. Só em Isaías 9:6 ele possui 4 nomes. Segundo ponto, os israelitas, do tempo de Josué e Moisés, eles falavam Yehoshua, que significa Javé salva, ou Deus é salvação. E Yehoshua corresponde a Josué. E Josué corresponde no significado a Jesus. Josué do hebraico, para o português Jesus, tem o mesmo significado. Deus salva ou Javé salva.
Agora, uma coisa curiosa, os israelitas nos tempos de Josué e Moisés, eles pronunciavam Yehoshua, ou Yehoshua. Já no tempo de Esdras e Neemias era uma pronúncia um pouquinho diferente, era Yeshua. E um detalhe, os efraimitas da tribo de Efraim, quando eles pronunciavam, por exemplo, Josué, que é equivalente a Yeshua nos dias deles, eles diziam Yehoshua, não tinha a pronúncia do X. E por quê? Vamos analisar aqui um texto bíblico que nos dá essa resposta. Vamos ler aqui Juízes capítulo 12, versos 5 e 6. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam, dize pois Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Perceba uma coisa interessante, os efraimitas, eles tinham sons diferentes para algumas palavras no hebraico, porque era costume de, no dialeto, diríamos assim, na forma de eles se comunicarem, o som ser um pouquinho diferente. Na verdade, não é questão de dialeto, é de sotaque. Então, por isso, muitos estudiosos chegam à conclusão de que nos dias, não é, de Esdras e Neemias, os efraimitas, se o falassem o nome, por exemplo, Josué, não é, eles falariam Yehoshua e não Yehoshua ou o outro nome Yehoshua. Obviamente que a não pronunciação correta desta letrinha no hebraico trouxe muitos problemas para eles. Mas perceba uma coisa interessante, a pronúncia dos nomes pode ser diferente até mesmo na Bíblia. Deus nunca condenou alguém por causa de uma pronúncia diferente, porque no seu idioma uma letra tem um som diferente daquela que tem no original. Há sons que existem em alguns idiomas e não existem em outros idiomas. Tá? Isso até mesmo na Bíblia nós acabamos de ver que é assim. Alguns sons que existem em alguns idiomas, em alguns sotaques, outras pessoas não pronunciam com a mesma facilidade, da mesma forma. Tá? Agora, a escrita e a pronúncia correta não é determinada pela forma como o idioma ou pela forma como a letra é pronunciada no seu original. Mas um idioma, uma tradução, uma pronúncia vista como correta se ela é pronunciada dentro do contexto no qual o idioma está sendo traduzido. Vou te dar aqui um exemplo. Muitos hispânicos, né, quando aprendem a falar o português, eles, por exemplo, têm uma pequena dificuldade com algumas palavras. Por exemplo, o J. Para nós, o J, João, é muito fácil de exprimir. Agora, para um hispano, este som J não é claro, não existe. Então, por exemplo, ao invés de um hispânico falar João, ele fala Juan. O J tem para o hispânico um som de R, diríamos assim na nossa língua portuguesa. Agora, qual é o significado? Seja João, seja Juan, mesmo que o J tenha um som de R, o significado é o mesmo, é João. O significado original do nome João é preservado. Então, em relação à transliteração do nome hebraico para o grego, é a mesma coisa. No hebraico, Yehoshua, ou Yehoshua, ou Yeshua, quando é transliterado para o português, o Y no hebraico assume o som de J. Para o grego, o som de I. Se você ver, por exemplo, a Septuaginta, tradução grega do hebraico do Antigo Testamento e do aramaico. Esses judeus que fizeram essa tradução bíblica entre 200 e 300 anos antes de Cristo, eles traduziram várias vezes o nome hebraico equivalente a Josué e para Jesus por Iesos.
Porque na transliteração de qualquer idioma, quando um som é mais facilmente pronunciado num idioma, troca-se uma palavrinha, uma letrinha, não é? Para que a pronúncia mais comum utilizada no idioma seja realizada e assim, já que a pronúncia é mais comum daquela forma, então o tradutor apresenta o termo daquele jeito, porque ele vai ser mais bem compreendido. Então você vê na Septuaginta o nome grego Iesos, que equivale ao latim e depois à nossa língua portuguesa para Jesus. O significado é o mesmo. Seja Yehoshua, Yeshua no hebraico, seja Iesos no grego, seja Jesus no português, seja Jesus no inglês, seja Jesucristo em espanhol, o significado é o mesmo. Deus salva, Deus é salvação. Então é mais do que natural, não é? Que algumas letras sofram algumas alterações na pronúncia sem que isso afete o significado original do termo ou do nome próprio ao qual estamos tratando, nesse caso Jesus. Eu vou ler aqui para você um parágrafo de um livro do pastor Demóstenes Neves da Silva. Até vou indicar esse livro no final e vai ter aqui na descrição do vídeo o e-mail do pastor Demóstenes, onde você poderá adquirir este livro. Veja que citação interessante, que explicação interessante ele dá acerca da transliteração de certas palavras ou nomes próprios para um outro idioma. Veja essa citação na íntegra. No hebraico, há letras como iod, ain e shin, que não têm correspondência em grego. Para procurar palavras que têm iod, ain ou shin, os judeus que traduziram o Antigo Testamento do hebraico-aramaico para o grego precisaram substituir essas letras correspondentes na língua grega. O iod, que não existe em grego, foi substituído pelo iota, que soa como i, e o ain, com som final de ar, também não existe no idioma helênico. Por isso, recebeu o acréscimo de sigma, que tem o som de S. O uso de S em lugar de ain e de re no final das palavras hebraicas e aramaicas não foi inventada pelos católicos nem protestantes, uma vez que foi utilizada na Septuaginta, na forma grega, cerca de 300 anos antes de Cristo. Então é um absurdo dizer que a transliteração do nome Yehoshua ou Jesus para o português é simplesmente uma conspiração católica e protestante para afetar o nome de Jesus. Isso faz parte do processo natural de transliteração de uma palavra para outro idioma, quando não se encontra um som exato que corresponde àquele termo no idioma original. Isso é a coisa mais simples que existe. E por isso há muitas pessoas que infelizmente buscam pelo em ovo e criam chifres em cabeça de cavalo, inventando moda por aí, dizendo que se você não pronunciar o nome hebraico de Jesus, você não terá suas orações atendidas. É falta de informação isso. Um outro ponto que eu quero destacar é que na própria Bíblia percebemos que um nome pode passar por transformações e mesmo assim preservar o seu significado original. Quer ver um exemplo? Apocalipse, capítulo 9, verso 11. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Você percebe que na tradução, na escrita e na pronúncia, é possível perfeitamente traduzir um nome do hebraico para o grego com uma pronúncia diferente. Isso faz parte do processo de tradução, na transliteração das palavras, isso é normal, porém o significado é o mesmo. Abaddon e Apolion têm o mesmo significado. O que muda é a forma, é a grafia, é a pronúncia de algumas palavras. Né? Então, um nome próprio pode ter duas escritas, duas pronúncias diferentes, sem com isso perder o seu significado. O mesmo ocorre com Jesus. Fale você Yehoshua, ou Yehoshua, ou Jesus, para Deus isso não interessa. Não interessa o tipo de idioma que você vai usar, não interessa a forma como você vai transliterar o nome de Cristo. O que importa é que você adore a Cristo.
Aqui tem uma outra citação do pastor Demóstenes Silva que eu gostaria de repartir com você. A ideia divulgada por alguns de que Yehoshua, né, ou Yehoshua foram mudados para a forma portuguesa Jesus, porque este é o nome de um deus pagão, baseia-se em documentários de ficções com montagens artificiais produzidas para a TV e que somente a desinformação pode dar crédito. Nenhum pesquisador sério aceitaria tal suposição. Então, por favor, você vai preferir acreditar em pessoas que baseiam seus comentários em documentários de ficção, em montagens de TV, ao invés de estudar realmente profundamente o assunto? Por favor, meu amigo, vamos estudar, vamos aumentar o nosso nível cultural e não nos permitirmos ser enganados por doutrinas hollywoodianas. Quando a Bíblia fala, em Atos 4,12, que não existe salvação em nenhum outro nome, na verdade ela está se referindo à pessoa de Deus. Atos 4,12 é muito claro. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. No contexto, a referência é a pessoa de Jesus. Você não pode ser salvo por mais ninguém a não ser por meio de Jesus. O foco de Atos 4,12, por exemplo, não é no nome escrito em si de Deus, mas em sua pessoa. Deus possui na Bíblia vários nomes, porque vários nomes abarcam melhor as diferentes características da personalidade de Deus. Então, Deus é chamado, né, Jesus, por exemplo, em Isaías 9,6 é chamado de maravilhoso conselheiro, porque ele é conselheiro, Deus forte, porque é Deus forte, príncipe da paz, porque é príncipe da paz, né? Pai da eternidade, porque ele é eterno. Então, meu amigo, na Bíblia, não colocar o nome de Deus em vão é não desonrar a pessoa de Deus, seguindo outros deuses pagãos. Você vê claramente isso no contexto do mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão é respeitar o nome de Deus, a pessoa de Deus, e respeitá-lo de tal modo que você não vai seguir divindades pagãs e não procurará outros meios de salvação. Se tanto na Septuaginta encontramos o nome grego para Yehoshua, Iesos, e se nos cerca de 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento encontramos o nome Iesos, indicando que os apóstolos utilizavam esse nome, quem é um ser humano para dizer que Paulo estava errado em usar Iesos? Quem vai me provar que os copistas que copiaram os cerca de 5.700 manuscritos gregos erraram ou manipularam aquilo que Paulo escreveu em hebraico, traduzindo para um grego? Ninguém pode provar esta barbaridade. E eu finalizo lembrando a você de uma outra coisa. Os cristãos primitivos tinham um acróstico, o acróstico ictus. Ictus, né, quer dizer peixe, né? E por isso muitos cristãos utilizaram um peixinho como um símbolo do cristianismo. Ictus é Iesos, Christ, Theos, Huios ou Huios, Soter, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Então, se os cristãos primitivos, judeus cristãos e cristãos primitivos, não interpretavam o nome Iesos como Deus cavalo, porque utilizavam o acróstico ictus, como que um indivíduo, em sã consciência, vai dizer que o nome Jesus significa Deus cavalo? Por favor, né, meu amigo? Vamos procurar pelo em ovo e de buscar chifre em cabeça de cavalo. Enquanto as pessoas ficam se degladiando se a pronúncia certa do nome de Deus ou do nome de Jesus é Yehoshua ou Yehoshua, ou se devemos falar Jeová, meu amigo, estamos perdendo tempo de ensinar sobre o caráter de Deus e de levar as pessoas à salvação em Cristo.
Estamos perdendo tempo de ensinar às pessoas que existe um conflito entre o bem e o mal e que as disputas entre Cristo e Satanás têm muito mais tem a ver com coisas muito mais sérias do que a grafia de um nome ou como a forma como ele é transliterado. Então, não perca o seu tempo com esse tipo de coisa, não perca o seu tempo com esse tipo de gente. O que eu vou fazer é indicar um material muito precioso para você estudar esse assunto. Eu só dei aqui alguns tópicos, o assunto obviamente é muito mais amplo, mas eu vou lhe indicar um livro que eu recomendo muito para você desmentir essas bobagens ditas em torno do nome original de Cristo. É este livro aqui, ó. Yehoshua, Perguntas e Respostas. O significado e a origem do nome de Jesus. Uma abordagem histórica e bíblica do pastor Demóstenes Neves da Silva. Neste livro, amigo, ele responde 32 perguntas que alguns desinformados acabam levantando acerca de Jesus. Então, por exemplo, qual a escrita e a pronúncia correta do nome de Jesus? Se não pronunciarmos o nome em hebraico, aramaico, isso impediria de ser ouvidas nossas orações? Somente se pode orar usando o nome de Jeová? O nome de Jesus seria de origem pagã? Iesos, o nome de um deus da mitologia que significa Deus cavalo? Ele responde a nada menos que 32 perguntas, né, a respeito deste assunto. Pastor Demóstenes Neves da Silva, um professor de teologia, né, um indivíduo bem informado, e este livro vai lhe ajudar a desmistificar essas bobagens, esses absurdos que têm sido propagados por aí, por algumas pessoas rebeldes que não querem aceitar a doutrina bíblica da Trindade. Então eu recomendo para você este livro. Aqui na descrição eu deixarei para você o e-mail de contato, caso você queira adquirir este material do pastor Demóstenes. É um material que eu recomendo muito. E vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para um artigo do doutor Reinaldo Siqueira, em que ele também desmistifica essa questão do nome hebraico de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado por acompanhar e se inscrever neste canal e até um próximo estudo. Olá, meus queridos e amados, meus irmãos. Não importa se você quer chamá-lo de Jesus, se você quer chamá-lo de Yahshua, Ele quer saber do seu coração. Ele está preocupado com a etimologia do seu coração, a origem do que você está querendo dizer. Porventura vocês não sabem que Ele já sabe o que você vai dizer antes mesmo de abrir a boca? O que importa para Ele no final das contas é o seu coração, meu querido. Imagino eu voltando lá atrás, ou qualquer hora dessas, me dirigindo ao meu querido Pai, meu amado Pai, e tendo que dizer: ah, meu Criador, me perdoa todas as vezes que eu disse esse ou aquele nome. Eu queria me referir a Ti, eu estava me referindo a Ti. Ora, será que Ele já não sabia disso? Será que Ele não sabia disso, que mesmo eu dizendo esse ou aquele nome, era para Ele que eu estava falando? Ele sabia, Ele sempre soube, porque Ele vê a intenção, Ele não vê as palavras. Como eu disse, Ele já sabe das suas palavras muito antes de você abrir a boca, meu querido. Não fique se perturbando a cabeça com isso é uma discussão desnecessária. Tantas outras coisas para se preocupar. Descobrir o Yahshua, Jesus, Jesus, tanto faz, cara. Contando que o seu coração esteja voltado para Ele. Não tenha vergonha, não tenha medo de se dirigir a Ele, apenas dirija-se a Ele. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera de você. Não que fiquemos em dogmas, em legalidades, brigando porque é esse ou aquele, ou colocando na cabeça dos nossos irmãos dúvidas ou coisas do tipo. Isso não vai levar a lugar nenhum, não vai edificar em nada. Meus queridos, olhemos para frente, olhemos para o que realmente importa e lembre-se sempre,
O que não está escrito não pode ser cobrado. Eu nunca vi em lugar nenhum do Novo Testamento sendo cobrado isso, que a gente deve ou não falar no nome, falar esse ou aquele nome. Dirija-se a Ele como você quiser, contanto que você dirija-se a Ele, porque é isso que importa. As palavras, elas vêm de dentro do coração. A boca fala do que está cheio o coração. E essas palavras vão vir do seu coração. Se seu coração se alegra em dizer Yahshua, diga Yahshua. Se ele se alegra em dizer Yeshua, Jesus, Jesus, não importa. O que importa é o seu coração para ele. Apenas isso. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Criador nos permitir. Até lá.